Pronto, voltamos. Estamos de volta. Eu gostaria que você entrasse aí em nossa live e me contasse aí como é que está chegando aí o meu áudio. Fale para mim aí como é que está chegando o áudio aí, tá tudo ok? Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, eu nesse momento senti de Deus compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na obra do Senhor Jesus. E eu vou lhes explicar por que eu tive este sentimento e esse desejo de vir para o estado do Pará. Na obra de Deus, eu aprendi que nós devemos mais do que nunca estarmos sendo guiados por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vim nesse momento contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida. Neste momento, eu me encontro no estado do Pará. Sou pastor presidente em um campo das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Pará. E eu me lembro perfeitamente que há um tempo atrás eu já havia recebido inúmeros convites para vir embora para o Pará. Como pregador itinerante, iniciei pregando ainda com os meus 17 anos de idade. E me lembro perfeitamente que depois de casado, eu tive uma das muitas experiências na obra, no ministério. E eu quero contar para vocês nesse momento, o que Deus fez na minha vida para estar aqui, onde eu me encontro nesse momento. Eu fui um pregador itinerante do tempo da fita cassete. Não sei se você lembra da fitinha cassete. Na época, no estado de Goiás, em especial em Goiânia, no ano de 1997. Lembro perfeitamente que em Goiânia eu trabalhava em um salão. Eu tinha um salão de cortar cabelo, eu era cabeleireiro. E eu me lembro perfeitamente que Deus acendeu no meu coração uma chama para pregar a palavra. É por isso que eu digo sempre que você precisa obedecer o chamado de Deus da sua vida quando Deus toca. Sabe quando você recebe aquele toque de Deus no coração para pregar, para ganhar almas? O que vale a pena mesmo é o homem obedecer. Obedecer o chamado quando Deus chama. E observe comigo que todos quantos receberam o chamado de Deus, o toque de Deus, para pregar a palavra, para ganhar almas, eles não se decepcionaram. E eu me lembro perfeitamente que em 1997, morando em Goiânia, cortando cabelos em Goiânia, Deus acendeu uma chama extravasante no meu coração, de extravasar. Senti uma sede extraordinária
para pregar a palavra. Não tinha um emprego fixo, eu tinha um salão de cortar cabelo. E eu me lembro que naquele dia Deus colocou uma chama tão grande no meu coração. Chamei a minha esposa e disse: minha filha, vou vender o salão, vou pagar um estúdio e vou gravar uma fita de pregação e vou sair pregando. Deus acendeu uma chama no meu coração. A minha esposa na época ficou muito revoltada. Ela virou para mim e disse: prefiro que você fiche em uma firma, arrume uma empresa para trabalhar, do que ser pastor, do que ser pregador. Mesmo assim fui contrariando a minha esposa. E vendi o salão de cortar cabelos, paguei um estúdio de gravação. O rapaz montou o estúdio naquele dia na igreja e gravou a fita cassete, eu pregando. Na época, 97, quem tinha uma fita cassete gravada era um grande pregador. E gravei a fita, comecei a pregar. Em 1997, fui pregando, e começou a aparecer convites. Os pastores começaram a me descobrir e começaram a me agendar para pregar nas igrejas. E preguei. Me lembro que em 1999 eu preguei em 418 igrejas em Goiânia. Eu pregava de manhã, pregava tarde da bênção, de manhã em círculo de oração, tarde da bênção, culto à noite, vezes de eu pregar em 2 igrejas numa noite só, pregava de madrugada nas vigílias. Fechei o ano de 1999 com 418 agendas atendidas. E começou a surgir agendas, e veio agendas, e comecei a viajar, sair fora do Goiás. Viajei para outros estados e começou agendas e mais agendas e muitas agendas. Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, Chile. Começou a surgir agendas, eu comecei a atender esses países. Apenas o Sergipe e o estado do Rio Grande do Sul, que eu não preguei. Os demais estados, todos, estive pregando. Estado do Pará, a rodovia Transamazônica, eu preguei na Transamazônica de Marabá a Santarém. Ainda quando a Transamazônica não era asfaltada, eu perdi um carro que eu comprei em Goiânia na Transamazônica porque não tinha asfalto, era muita lama, mas eu rodei 1000 quilômetros na Transamazônica de Marabá a Santarém, pregando a palavra de Deus, atendendo agendas. Isso em 99 para 2000. E eu me lembro que um dia desse, um colega meu das antigas, de muitos anos atrás, pregador itinerante, começamos praticamente juntos em Goiânia, na época, em 1997. Me lembro perfeitamente quando um pregador renomado que mora em Goiânia até hoje, quando ele chegou em Goiânia em 1993, eu já tinha um sonho de ser pregador. Eu me lembro que eu liguei para ele em 1997, de 93 para 97, 4 anos, e esse pregador estava no auge em Goiânia. E eu liguei para ele, fui comprei a ficha porque na época tinha muitos orelhões e não tinha celular. Quem tinha um telefone fixo era pessoa que tinha muito dinheiro, pessoa rica. Se quisesse fazer uma ligação, você tinha que ir lá no bar, na mercearia, comprar a fichinha, colocar no orelhão e você fazia a ligação. E eu me lembro que eu comprei uma ficha.
Era o dinheiro que eu tinha, dava só para comprar uma ficha. Comprei a ficha, fui no orelhão e liguei para esse pregador. Porque eu tinha uma chama acesa dentro de mim. Eu tinha uma chama acesa dentro de mim. E eu acompanhei esse pregador por os 4 anos em Goiânia, onde eu sabia que esse pregador ia estar pregando, eu estava lá. Eu me lembro que um dia no CEPAL do Jardim América, ele estava pregando lá. Levei a minha esposa e fomos ver ele pregar. E eu me lembro perfeitamente que quando ele assumiu o púlpito e começou a pregar, eu estava bem pertinho dele, mais ou menos uma distância de uns 10 a 20 metros distante dele. Eu estava escorado com meu ombro numa das colunas, dos pilares do CEPAL, e ele começou a pregar cheio da unção de Deus, cheio de Deus na alma. Eu me lembro que ele estendeu as mãos em minha direção, ele disse: esse irmão que está escorado nessa coluna aí, que está de camisa branca, Deus está derramando sobre a sua vida uma unção extraordinária, e Ele vai pegar pelas tuas mãos e vai transformar a tua vida, e você vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Recebe aí! Quando ele disse recebe aí, eu não aguentei, eu caí para trás. Fui impactado por uma glória do céu naquele dia, naquela noite. Voltei para casa. Bom, passou os tempos e Deus confirmou na minha vida. Viajei muitos estados, o Brasil quase todo, 5 países pregando. Alguns amigos, alguns irmãos me perguntam: pastor Gilmar, aonde o senhor se encontra? O senhor sumiu. Não é que eu sumi, é que eu resolvi assumir um segundo propósito de Deus na minha vida: presidir campo. Estou aqui no estado do Pará, pastoreando. Para você ter uma ideia, em 2007, 2006, 2007, 2008, eu tinha muitas agendas. Eu era muito agendado. E eu me lembro que eu preguei nos maiores eventos do Brasil, no nosso Brasil. A minha esposa trocava malas de roupas comigo no aeroporto. No momento das conexões, a minha esposa trocava mala comigo de roupas. Levava a mala de roupa suja para casa, eu pegava uma outra mala de roupa e seguia viagem atendendo agendas. Brasil inteiro pregando a palavra. E em 2008, eu havia comprado um carro novo. E me lembro perfeitamente que eu tinha uma agenda na cidade de Rio dos Bois, no estado do Tocantins. Se alguém está assistindo esse vídeo, essa live, deve estar lembrado disso. Alguém no Tocantins, ali daquelas regiões de Rio dos Bois, deve estar lembrado disso. Porongatu, ali, se lembra do que eu vou falar agora. Eu havia recebido uma proposta, convites para vir para o estado do Pará. E a minha resposta sempre era não posso sair de Goiânia. Estou vivendo o apogeu das minhas agendas. Estou vivendo um momento bom nas minhas agendas. Em todo o Brasil eu estou pregando. Pastor Jerônimo Rodrigues Lima, meu grande amigo. Fátima, Tocantins. Deus te abençoe, meu amigo. E eu me lembro perfeitamente que vim pregar em Rio dos Bois, aí próximo do pastor Jerônimo, em 2008. Olha, para você ter uma ideia, o trabalhar de Deus, como Deus trabalha para cumprir em nossas vidas os seus desígnios. E uma coisa importante, eu tenho a dizer para você: se você não atender o chamado que Deus tem para a sua vida, você pode perder tudo para poder obedecer o chamado de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu não queria vir para o Pará.
E a última vez que eu recebi um telefonema de um pastor para vir para o Pará, eu disse para ele por telefone: eu não vou sair de Goiânia porque eu moro no coração do Brasil. Para qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil que eu quiser, eu tenho saídas, tanto aéreo como de carro ou ônibus que eu quiser, eu tenho saídas, não vou morar no estado do Pará. Eu dizia comigo que o estado do Pará era terra de índios. Não vou para o Pará. Fazer o que no Pará? Morar no estado do Pará? Não vou. Pará é terra de índio. Eu dizia comigo, eu pensava isso. Deus começou a tratar comigo. Vim atender a agenda na cidade de Rio dos Bois em 2007, 2008, por aí. Era um congresso de mulheres. Eu tinha acabado de comprar um carro novo. E vim, preguei sexta, abertura do congresso. Preguei sábado. Domingo, eu tinha que pregar na terça-feira em Santo Amaro, estado de São Paulo. Então eu tive que sair de Rio dos Bois, domingo, depois do culto, às 22 horas. Eu tive que sair depressa. O pastor acertou comigo as minhas despesas. Entrei no meu carro, ainda de gravata, paletó, ainda suado, do jeito que eu saí do púlpito. Eu entrei no carro com a minha família e peguei a estrada, regressando de volta a Goiânia. E eu me lembro perfeitamente que quando cheguei na cidade de Porongatu, no estado de Goiás, já por volta das 5, 6 da manhã, eu não estava dando conta mais de dirigir. Cansado, encostamos em um hotel e cochilei alguns minutos, 1 hora, mais ou menos, o máximo 1 hora. Eu cochilei ali naquele hotel. Retomamos a estrada, pegamos a estrada de volta. Lembro perfeitamente que eu estava lúcido, eu estava normal, estava ouvindo um hino no som do meu carro. Foi quando 10 quilômetros para frente de Porongatu, depois que passou Porongatu, 10 quilômetros, já próximo da cidade de Santa Teresa, lembro perfeitamente que naquele trecho ali, inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer aos irmãos que trafegam aí nessa BR 153, desse trecho, Porongatu a Santa Teresa. Eu quero pedir aos irmãos que quando você for trafegar nesse trecho aí, estenda as suas mãos e repreenda, porque nesse trecho tem um demônio aí que causa acidentes. E eu repreendo neste momento, em nome de Jesus, todo espírito do acidente desse trecho entre Porongatu, Goiás e Santa Teresa, Goiás. Nesse trecho entre Porongatu e Santa Teresa, 10 quilômetros para frente de Porongatu, eu perdi o controle do meu carro. Eu me lembro que o carro rodou na pista. Eu não ia correndo, não estava em alta velocidade, estava numa velocidade normal, 120 por hora. Estava lúcido. Mas parece que alguém lá na traseira do meu carro tocou na traseira do meu carro e o carro deu 2 rodadas na pista. Lembro perfeitamente que o carro foi deslizando na pista, bateu no meio-fio. Na primeira cambalhota que o carro, depois que ele bateu no meio-fio, pulou, a primeira cambalhota eu vi. Ele deu a primeira cambalhota, eu vi. O carro bateu lá embaixo e saiu quebrando paus e pedras, se destruindo lá embaixo. A minha esposa, comigo, nós estávamos atracados com o cinto de segurança do veículo. Estávamos bem, olhei para minha esposa, perguntei: você está bem? Ela disse: eu estou bem. Um galho da árvore, que o carro bateu no tronco da árvore, lá embaixo, bateu no tronco da árvore, um galho da árvore veio, quebrou o para-brisa e passou aqui entre o meu rosto e a coluna do carro, passou lá para trás. Parados ali, olhei para minha esposa, perguntei se estava bem, ela disse que estava bem, meia tonta, mas estava bem. Mas quando eu olho, a minha filha
Nessa época, a Kathleen, a minha filha, estava aproximadamente com uns 5 anos de idade. Eu lembro que quando eu olhei para trás do carro, porque ela estava deitada no carro, no banco traseiro, dormindo. E quando eu olhei para trás, eu não vi ela. Eu entrei em desespero, entrei em pânico. Eu gritei quando eu empurrei a porta do carro para sair. A porta caiu para lá, o carro novo, a porta caiu para lá. E eu saí gritando, a minha esposa desesperada, também dentro do carro ali. Saímos desesperados, gritamos. Na minha mente, eu havia matado a minha filha. O carro, na primeira cambalhota que o carro deu, o carro caiu em cima dela. Porque na primeira cambalhota que o carro deu, a minha filha estava dormindo no banco traseiro, ela foi com a cabeça no vidro da porta do carro, quebrou o vidro da porta do carro com a cabeça e foi sacada para fora, com apenas 5 anos de idade. E quando eu saí do carro gritando o nome dela, eu ouvi ela gritando lá atrás, mais ou menos uns 10 metros para trás, chamando a mãe. Corri lá, peguei ela, peguei a minha filha, abracei ela e saí correndo de volta para o carro. Coloquei ela deitada no banco do carro, apalpei a cabeça dela, o tórax, o corpo dela, para ver se tinha alguma fratura. Estava tudo normal, percebi apenas um pequeno corte bem superficial no couro cabeludo. Chegou bombeiros e policiais no asfalto. Uma bombeira, a moça do corpo de bombeiro, levou a minha esposa, a minha filha, de volta para Porongatu, para o hospital. E eu fiquei lá, no carro. Naquele momento, Deus me fez refletir. E o que vinha na minha mente era o estado do Pará. O que veio na minha mente naquele momento era o estado do Pará. E que o que estava acontecendo ali era cobrança de Deus, porque eu não queria obedecer o chamado de Deus para vir para o estado do Pará. Deixei o carro ali, entrei para dentro do mato, aproximei de um tronco de uma árvore bem grande, levantei as 2 mãos para os céus e gritei e disse: Deus, eu agora vou para o Pará. Eu estava com 45 dias agendado na Europa, passaporte comprado, tirado, tudo ok, para viajar para a Europa, pregar Portugal, pregar Alemanha, Inglaterra. Ia fazer 45 dias de agendas na Europa. Cancelei tudo e vim para o estado do Pará, obedecendo o chamado de Deus para a minha vida. E o que eu tenho a dizer a você que está me assistindo através dessa live: não espera o seu veículo capotar, não espera o pior acontecer na sua vida para você obedecer o chamado de Deus, porque Deus já te chamou para a obra. Você está esperando o quê? O carro capotar? Perder alguém da sua família? Ou uma cobrança de Deus para você poder obedecer? Não espere isso acontecer. Obedeça o chamado de Deus. Haja o que houver. Pastor, mas é muito difícil trabalhar para Jesus. É muito difícil trabalhar para Deus. Escute, Deus não vai deixar te faltar nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E se Ele mandar você ir para a obra, Ele vai cuidar de você, da sua casa e da sua família. Deus cuida, Ele tem cuidado de mim. Estou aqui no estado do Pará há mais de 12 anos, pastoreando e atendendo agendas. Continuo viajando, não como antes, mas continuo viajando, atendendo agendas, atendendo os amigos, atendendo os convites que me fazem. Eu continuo pregando o evangelho, atendendo o meu campo, atendendo as minhas ovelhas
que Jesus me confiou aqui no estado do Pará e continuo viajando, atendendo às minhas agendas. Amigos, meus irmãos, quero lhe pedir para você compartilhar esse meu testemunho. Esse é o meu testemunho. Compartilhe aí nos grupos. Tenho certeza que você compartilhando aí com seus amigos vai edificar muitas vidas, inclusive obreiros, pessoas que têm chamado de Deus e não obedecem o chamado de Deus porque tem medo de algo dar errado, tem medo de passar fome, tem medo de passar necessidade, tem medo de faltar o sapato para os pés, o terno para o corpo, tem medo que a sua família passe privações. Se Deus te chamou, se é Deus que está te chamando, Ele vai cuidar de você. Simplesmente obedece a Deus, obedece o chamado de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério e a sua família. Compartilhe esta live, compartilhe esse testemunho, vai edificar muitas vidas. Eu acredito que Deus estará abençoando você muito, mas muito mesmo, a partir do momento que você resolveu obedecer o chamado de Deus na sua vida. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus te guarde hoje e sempre. Amém?